Olá pessoal, meu nome é André Nunes, eu sou estudante de Engenharia Civil. Comecei o quinto período agora, em 2017.1. Também sou integrante do PET de Engenharia Civil e Arquitetura lá na UNP. E eu estou aqui com o objetivo de ajudar, revisar ou até mesmo matar a curiosidade do futuro estudante de Engenharia Civil que ainda vai pagar essa disciplina. Eu particularmente considero ela de extrema importância não só para aqueles futuros engenheiros de obra, mas também para os futuros prestadores de concurso. Para vocês terem uma noção, das provas que eu analisei, eu reparei que tinham de 4 a 5 questões de assuntos que estão embutidos nessa disciplina. Infelizmente, não vou ter como abordar todos os assuntos detalhadamente aqui, até porque essa disciplina de construção civil é muito rica em detalhes. Porém, não se preocupem, eu fiz uma seleção dos principais assuntos que eu considerei mais importantes, belezinha? Essa aula foi feita com muito carinho, muito cuidado, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, sem mais delongas. Aula 1, Construção Civil. Estudos e serviços preliminares. Pessoal, o estudo preliminar é a primeira etapa de um projeto. Vai ser nele que nós iremos analisar a viabilidade dos serviços. Portanto, o resultado preliminar vai possibilitar a geração de um cronograma básico de desenvolvimento e garantirá que somente serão desenvolvidos os requisitos que fazem parte do escopo do projeto, ou seja, do que se pretende atingir no projeto. Olha que legal que temos escrito aqui. Os projetos são peças importantes na execução de uma obra. Um projeto bem elaborado reduz muito as incertezas e dúvidas, como também o desperdício de material e de mão de obra. Prestem atenção nesse reduz muito o desperdício de material. Isso é tudo que os construtores mais querem. A minimização de custos. Só que, para ter um projeto bem elaborado, dependerá de um bom estudo preliminar. Ok? Então, para você ter uma redução de material desperdiçado, você precisará ter um bom estudo preliminar para, consequentemente, ter um bom projeto. Tá ok? Eu abordei aqui alguns pontos que eu irei trabalhar com vocês, que vai ser a legalização, o estudo com o cliente, o exame local do terreno e o levantamento topográfico. Legalização, a parte burocrática do processo construtivo. Antes de começar qualquer obra, é necessário estar em dia com alguns órgãos governamentais. Esses são o CREA, o Corpo de Bombeiros, o INSS, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e a Prefeitura Municipal, CEMURB. Vamos supor que você já tem o seu projeto construtivo e enviou à Prefeitura. Se esse projeto for aprovado, você receberá um documento chamado de Alvará da Construção. Este documento significa que você está legalmente liberado a iniciar as suas obras. Caso você comece a construir sem esse alvará e for pego, no mínimo você será obrigado a pagar uma multa e terá a sua obra congelada por tempo indeterminado. Porém, existem alguns casos que nós não precisamos da aprovação do projeto e o alvará. São casos de pequenas reformas, como por exemplo pinturas, troca de revestimento, troca de esquadrias e portas, troca de elementos de cobertura, alguns reparos de instalações, entre outros. Bom, este documento é para começar a obra. Existe outro documento que é quando você termina a obra, que se chama Carta de Habite-se. Essa carta significa que um morador está autorizado a ocupar o imóvel. Porém, para isso acontecer, é necessário que haja uma solicitação dessa carta na administração regional e a edificação será sujeita a uma última fiscalização do projeto. Aquele projeto que foi aprovado pela Prefeitura no começo da obra, lembra?
justamente para ver se foi seguido à risca o que você escreveu nele. Depois disso, é só levar esse documento a um cartório de imóveis para registrá-lo. Vamos supor agora que você ainda não tem um projeto, portanto ainda não tem o que legalizar. A primeira coisa a se fazer é realizar uma entrevista com os interessados em executar qualquer tipo de construção. Esse cliente poderá ser qualquer pessoa. Poderá ser um grupo de profissionais, entidades, uma família. Nessa aula, exclusivamente, nós vamos nos ater a pequenas obras, ou seja, residências unifamiliares. Nós deveremos considerar que, geralmente, o cliente é praticamente leigo, cabendo então a nós, profissionais, orientarmos a entrevista. E assim, consequentemente, obtendo um maior número de dados, né? Para auxiliar na objetividade da entrevista, nós podemos utilizar um questionário, que é esse aqui. Nós vemos que tem lugar para os dados do cliente, dados do terreno, inclinação do terreno, restrição da prefeitura, informações da futura construção e o revestimento externo. Esse questionário pode ser preenchido parcialmente durante a entrevista, não tem problema. Até porque não é possível preencher ele completo, tendo em vista que há uma necessidade indispensável de visitar o terreno para ver como ele é. Exame local do terreno. Sem sabermos as características do terreno, é quase impossível executar um bom projeto. Eu coloquei aqui algumas características ideais de um terreno para um projeto econômico. São elas: não existir grandes movimentações de terra para a construção, ter dimensões tais que permita projeto e construção de boa residência, ser um local seco, ser plano ou pouco inclinado para a rua, ser resistente para suportar bem a construção, ter facilidade de acesso, terrenos localizados nas áreas mais altas do loteamento, escolher terrenos em áreas não sujeitas à erosão e evitar terrenos que foram aterrados sobre materiais sujeitos à decomposição orgânica. Lembrando, pessoal, que isso não é uma regra, é apenas o terreno ideal, ok? Então, como nem tudo é um mar de rosas, é quase óbvio que não vamos encontrar esse terreno dos sonhos nos lotes urbanos. Sabendo disso, nós deveremos levantar os seguintes pontos quando visitarmos o suposto terreno. Primeiro, deve-se identificar no local o verdadeiro lote adquirido segundo a escritura, colhendo-se todas as informações necessárias. Verificar junto à prefeitura da municipalidade se o loteamento onde se situa o terreno foi devidamente aprovado e está liberado para a construção, números das casas vizinhas ou mais próximas ao lote, situação do lote dentro da quadra, medindo-se a distância da esquina ou construção mais próxima, com a bússola de mão, confirmar a posição na linha norte-sul, verificar se existem benfeitorias, sendo um terreno com inclinação acentuada em declive, é preciso verificar se existe viela sanitária vizinha a esse lote. Verificar se passa perto do lote linha de alta tensão, posição de postos, bueiros, entre outras coisas. Verificar se existe faixa de não construção. E verificar a largura da rua e passeio. Limpeza do terreno. Pessoal, a limpeza do terreno servirá não só para facilitar a sondagem, que eu vou explicar já já, e o levantamento planoaltimétrico, como também ele vai evitar futuras rachaduras em sua construção. Nós temos aqui os 3 tipos de limpeza que nós podemos fazer no terreno. Isso vai depender do que nós vamos encontrar. Eles são carpir, roçar e destocar. Você só irá carpir quando a vegetação for rasteira e com pequenos arbustos, usando unicamente a enxada. Já roçar será quando, além da vegetação rasteira, houver também árvores de pequeno porte que poderão ser cortadas com foice ou roçadeira.
E o último tipo é destocar. Essa limpeza só é feita com árvores de grande porte e, nesse caso, é necessário serrar o tronco e retirar as raízes com máquinas especializadas. Eu separei aqui 3 tipos de vídeos, um para cada tipo de limpeza. Esse primeiro vídeo é o carpir, o segundo é o roçar e o terceiro é o destocar. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu adiantar um pouco. Pronto, aqui ele mostrando a enxada, certo? E já já ele vai aplicá-la. Aí, ó. Isso é carpir. Como vocês podem ver, a vegetação é rasteira, predominantemente rasteira, certo? E usa unicamente a enxada. Agora vamos ver roçar. Esse rapaz está usando a roçadeira, certo? E observem que não apareceu ainda, mas observem que além da vegetação rasteira, também vai ter árvores de pequeno porte. Eu acho que é mais para cá. Aqui, ó. Vendo? E o último, que eu acho mais legal, mais interessante, é o de estocar. Gostei muito desse vídeo, vou até colocar em tela cheia. Tirar o som. Bom, nós temos aqui uma escavadeira hidráulica. Ele está tentando retirar um toco com as raízes daqui, que é isso aqui. Não dá para ver direito porque está no começo. Eu vou adiantar um pouco e vocês vão enxergar melhor. Pronto, está legal. Ele está contornando esse toco para ficar mais fácil a sua retirada. Vou adiantar mais um pouco. Mais um pouco. Olha, está ficando bem melhor. Olha como é fundo. Pronto, aqui ele está tentando já. Aqui. Vai para cá. Pronto, aqui. Tá aqui. Aqui é o momento que ele consegue retirar o toco. Olha o tamanho disso. Legal, né? Pronto, isso é destocar. Deixa eu tirar aqui do vídeo, pausar. Pronto. Agora vamos para sondagem. Sondagem pode ser definida como um processo de exploração e reconhecimento do subsolo para se obter subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações que servirão de base para uma edificação. As principais informações obtidas com esse ensaio é a classificação de cada camada do solo, o nível do lençol freático e a capacidade de carga dos solos em várias profundidades. Eu coloquei aqui 2 imagens. A primeira imagem mostra a composição dos equipamentos desse ensaio, certo? Nós temos a roldana, a corda, o tripé, motor, uma haste, o diâmetro do furo e o barrilete, ou também chamado de amostrador padrão. Nessa segunda imagem também nós temos algumas definições: martelo, ou cabeça de bater. Nós temos aqui a amostra coletada, que vai estar dentro do amostrador padrão. Eu vou explicar resumidamente daqui a pouco. Nós temos aqui o bico do amostrador. E é isso. Esses são os componentes principais do ensaio de sondagem. Vou explicar aqui resumidamente como esse ensaio se procede. É o seguinte. É feito primeiramente uma perfuração de 1 metro para poder começar o ensaio, certo? Após essa perfuração de 1 metro, é posicionado ainda acima do solo um amostrador padrão ou barrilete, como vocês preferirem. Esse barrilete vai ser marcado com giz, um segmento de 45 centímetros.
e vai ser dividido em 3 partes iguais de 15 centímetros, como está aqui nessa imagem. Olha. Em seguida, será o momento de cravar o barrilete. Para isso, é soltado um peso de 65 kg na peça chamada cabeça de bater. Também terá um funcionário que precisará anotar quantas batidas serão necessárias para cravar cada 15 centímetros do barrilete. Assim que for atingido os 45 centímetros, o barrilete é retirado e a amostra do solo que está dentro dele é colocada em um recipiente ou um saquinho. E você irá escrever SPT1, porque foi a primeira amostra do ensaio. Você também terá que escrever a profundidade, nesse caso foi de 1 metro a 1,45 m, e também colocar a data do dia, para assim ser encaminhado ao laboratório e ser devidamente classificado. A sondagem prossegue assim até a profundidade especificada pelo projetista, que se baseia pela norma, ou então até que atinja um material duro, como por exemplo rocha, matações, seixos ou cascalhos de diâmetro grande. A quantidade de sondagens em um terreno vai depender da área do mesmo. Quanto maior o terreno, mais ensaios de sondagens são necessários serem feitos. Lembrando que não pode ser no mesmo ponto, tem que ser distribuído pelo terreno. Bom, isso é mais ou menos o que acontece nesse ensaio, e caso ainda restem dúvidas, aconselho consultar a norma desse ensaio, que é a NBR 6484. Tá ok? Levantamento topográfico. O levantamento topográfico é geralmente apresentado através de desenhos de planta com curvas de nível e de superfície. Ele deve retratar a conformação da superfície do terreno, bem como as dimensões dos lotes, com a precisão necessária e suficiente, proporcionando dados confiáveis que, interpretados e manipulados corretamente, podem contribuir no desenvolvimento do projeto arquitetônico e de implantação. O levantamento topográfico é dividido em 2 tipos: o levantamento planimétrico e o levantamento altimétrico. O levantamento planimétrico é um processo que tem a finalidade de descobrir e apresentar perímetros, tanto externos quanto internos, sem interesse em cotas ou altitudes. Pessoal, os terrenos urbanos geralmente são de pequena área, por isso que é possível fazer sua medição sem aparelhos ou processos próprios da topografia. Porém, é necessário que haja uma referência confiável, por exemplo, uma casa vizinha, uma esquina, piquetes ou coisas do tipo. Se por acaso pegarmos um caso complexo, sem referências, nós vamos precisar de um levantamento executado por um profissional de topografia, beleza? Nós temos aqui alguns tipos de lotes: o lote irregular com pouco fundo, lote irregular com muita profundidade e o lote com um ou mais elementos em curva. A nível de curiosidade eu coloquei como se calcula cada um. Caso vocês se interessem, é só pausar o vídeo. Como eu não pretendo me ater a isso, eu vou adiantar. Levantamento altimétrico. É um processo que tem a finalidade de trazer informações acerca do relevo do terreno levantado. Podemos identificar essas informações através das curvas de níveis. São essas aqui, ó. Para quem não sabe, a curva de nível é uma linha constituída por pontos, todos de uma mesma cota ou altitude, de uma superfície qualquer. E quando elas são relacionadas a outras curvas de nível, permite comparar as altitudes. E se você projetar sobre um plano horizontal, elas vão apresentar as ondulações, depressões, inclinações, entre outras coisas, de uma superfície. Percebam que quanto mais inclinado o terreno é, mais próximos são as curvas de níveis. E quanto menos inclinados são, mais distantes são as curvas de níveis. Belezinha? Mangueira de nível. O método da mangueira é um dos mais utilizados para conhecer os desníveis de um terreno. Fundamenta-se no princípio do vasos comunicantes. Ela pode ser utilizada para nivelar a obra toda,
desde a marcação da obra até o nivelamento dos pisos, batentes, azulejos, etc. Observações: nós devemos ter cuidado de não deixar nenhuma bolha de ar dentro da mangueira para que não haja erro nas medições. A mangueira deve ser transparente e de pequeno diâmetro, da ordem de 1/4 polegadas ou 5/16 polegadas, para obter uma maior sensibilidade. E a espessura da parede da mangueira deve ser espessa para evitar dobras. Aqui nós temos uma marcação para conferir se a extremidade A da mangueira coincide com a altura da extremidade B da mesma mangueira. Caso não coincida, é provável que tenha alguma bolha, alguma dobra, enfim, algum problema. Nós temos aqui outro exemplo, só que agora é utilizando a mangueira em um terreno, para saber o desnível. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Ficou um pouco extensa, mas como vocês puderam ver, nós conseguimos abordar muitos assuntos importantes. E eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Obrigado, até a próxima e valeu, pai!